Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Peter e é com grande satisfação que eu participo desse projeto de capacitação organizado pela Escola de Assistência Judiciária da OAB de São Paulo. Eu sou defensor público do Estado de São Paulo, sou membro do Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria e sou professor de Direitos da Criança e do Adolescente. A mim foi atribuída a tarefa aqui de conversar um pouco com vocês, de apresentar um pouco uma temática, que é a temática da destituição do poder familiar, dentro da área da infância e juventude. Essa é uma das temáticas mais difíceis, mais complexas, mais sensíveis, que eventualmente vocês possam vir trabalhar para quem atua ou quem seja eventualmente designado ou nomeado para atuar numa vara de infância e juventude. Tá? E eu sei que esse é um tema também bastante caro a vocês, porque não é um tema que a gente costuma ter na formação de base, nas faculdades, ou mesmo talvez algum pouco contato para quem já fez uma pós-graduação em Direito de Família e Sucessões. Então, aqui como defensor da infância, já com 8 anos pelo menos de trajetória e experiência acadêmica e profissional nessa área, minha ideia é compartilhar um pouco com vocês e eu vou organizar minha fala em 3 blocos de 25 minutos. No primeiro bloco eu quero falar de aspectos um pouco mais teóricos, mais doutrinários sobre destituição. No segundo bloco eu quero explicar, focar um pouco mais no procedimento, a gente vai detalhar o procedimento de destituição, as diversas fases, os pontos que merecem um pouco mais de cuidado e atenção. E por fim, a minha ideia é conversar com vocês sobre algumas teses que vocês podem eventualmente articular com um recorte específico da defesa dos réus, de pais e mães biológicos que venham a sofrer uma ação de destituição do poder familiar, tá bom? Então essa é mais ou menos a nossa organização, eu montei aqui um roteirinho para vocês, eu vou tentar seguir ele de começo ao fim, tá? E qualquer dúvida depois vocês sempre podem me contatar pela ESA, pelas redes sociais, eu tô aí, eu tenho meu foco nas redes sociais é principalmente a parte acadêmica, então eu estou sempre à disposição aí para a gente dialogar, tirar dúvidas, conversar. Tá bom? Espero que eu possa ajudar, que vocês possam aproveitar bastante esse nosso encontro. Então, sem maiores demoras, eu quero conversar. Primeiro, eu deixo aqui, não vou focar muito nisso, eu quero trazer isso no material. Esse material vai ficar disponível para vocês, para que vocês tenham primeiro acesso aos grandes referenciais normativos que envolvem essa matéria, essa temática, tá? Especificamente da destituição do poder familiar, mas também onde a matéria, onde o tema da destituição do poder familiar está situado, né? E aí por isso que eu vou querer fazer essa conversa um pouco mais doutrinária no início, tá? Então eu deixo aqui os referenciais normativos da Constituição, passando pela Convenção, passando pelo Estatuto, e algo que muita gente acaba passando a largo, deixando um pouco de lado, que são os outros referenciais normativos. Lembrem sempre que, para quem atua na vara da infância, para quem estuda direitos da criança e do adolescente, a nossa matéria é composta por um microsistema. Ela não é focada exclusivamente no ECA, no Estatuto da Criança, né? E o ECA, ele, por diálogo das fontes, ele conversa com várias outras legislações do Código Civil, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, legislações esparsas relacionadas à temática da infância. Então, a Lei 13.431 de 2017, o seu Decreto Regulamentador 9.603 de 2018, a recente Lei Henri Borel, 14.344, então várias leis esparsas que tratam da violência contra crianças, medidas de proteção em favor de crianças com direitos violados, que dialogam e complementam, suprem lacunas importantes do Estatuto. Tá? Então sempre lembrem dessa ideia de microsistema, não foquem só no ECA, sempre busquem outras legislações que possam complementar as lacunas ou dialogar com o ECA para trazer teses mais robustas, teses inovadoras que possam reverter ali uma situação prejudicial aos seus clientes, às pessoas que vocês defendem, em benefício, né, dos direitos que estão sendo eventualmente violados pelo próprio sistema judiciário. Tá? Bom, vamos situar um pouco a ideia da destituição do poder familiar na temática mais ampla que vocês encontram, por exemplo, nos manuais, né? Quando a gente vai procurar o tema da destituição do poder familiar, a gente sempre vai encontrar um capítulo sobre o direito à convivência familiar e comunitária. Tá? Então, a destituição do poder familiar, em primeiro lugar, ela está situada dentro de uma discussão muito mais ampla, que é a discussão que envolve o direito à convivência familiar e comunitária. Então, como qualquer direito fundamental, ele é estudado a partir do seu âmbito de proteção, então daquilo que aquele direito defende, as posições jurídicas
na dimensão positiva ou negativa, que os seus titulares detêm, que podem ser exercidas contra a sociedade, contra o Estado, as restrições que cabem, que são possíveis diante desse âmbito de proteção, a pretexto de favorecer, de privilegiar um outro direito contraposto de maior valor, de maior peso em concreto, e os chamados limites dos limites, né? Os limites às restrições que intervenham no âmbito de proteção dos direitos fundamentais. Então, quando a gente estuda o direito à convivência familiar e comunitária, a primeira coisa que a gente estuda, e eu quero que vocês recordem disso, possivelmente vocês já viram em alguma outra aula, é que toda criança e todo adolescente, e isso tem base lá no artigo 227 da nossa Constituição, no artigo 19 da Convenção sobre os Direitos da Criança, no artigo 19 também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que toda criança tem o direito de conviver com a sua família biológica. Isso é super importante, porque vejam, eu não falei que o direito à convivência familiar e comunitária significa ou implica um direito da criança de viver com uma família. Se eu falo dessa forma, se eu digo que o direito à convivência familiar é o direito da criança viver com uma família, eu coloco em patamar de igualdade vários arranjos e grupos familiares, como se fosse indiferente a criança viver com a sua família biológica, com a sua família extensa ou com uma família adotiva. Não, o ECA, o nosso sistema normativo, ele faz uma escala de prioridades. Isso é muito fácil de ser assimilado pela redação do artigo 28, parágrafo 3º do ECA. Ele vai colocar critérios que explicam esses graus de prioridade. Então, em primeiro lugar, a criança tem o direito de viver com a sua família biológica. Isso não significa que o sistema normativo tem um apego a uma estrutura biologizante, não é isso. Mas é muito mais compreender, à luz da doutrina, da teoria geral dos direitos humanos, que os direitos fundamentais, os direitos humanos, eles têm interdependência, eles são interrelacionados. Então, o direito à convivência familiar e comunitária tem vínculo direto com o direito à identidade, com o direito à construção da própria história, à manutenção de práticas culturais. Por isso que a gente cria essa prioridade da criança ser mantida com a sua família de origem, com a sua família biológica. Porque a família biológica transmite para as gerações posteriores todo o seu arcabouço, suas práticas culturais, a sua própria história. Isso cria raízes, isso cria identidade. Por isso, não por uma perspectiva biologizante ou por um apego à biologia, em detrimento da socioafetividade, como muitas vezes se diz, mas muito mais na perspectiva da identidade, da reprodução cultural, da proteção de grupos minoritários, né? Isso é muito peculiar, muito importante pensando em grupos refugiados ou outras vítimas de práticas genocidas, de genocídio. Então esse é um primeiro ponto. Lembrem sempre dessa prioridade. Primeiro, a criança vive com seus pais ou suas mães biológicas. Se isso não for possível, porque os pais ou as mães, na convivência familiar, violam direitos da criança ou do adolescente, o Estado pode intervir nesse núcleo familiar para proteger a criança com seus direitos violados. Essa intervenção do Estado se dá, via de regra, por medidas de proteção. Essas medidas, elas são várias. Vão de uma advertência, que pode ser aplicada pelo Conselho Tutelar, mas passa por a articulação de várias políticas públicas setoriais, com as políticas do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social, com as políticas de habitação, da educação, enfim, também que podem ser articuladas pelo Conselho Tutelar no âmbito do aquele chamado Sistema de Garantia de Direitos. Então essas políticas vão ser articuladas para fortalecer os vínculos da família, tentar evitar com que aquela situação de violação se reproduza, que ela cesse, que a família possa viver mais fortalecida, mais amparada com as políticas setoriais. Em último caso, abre-se a possibilidade de, eventualmente, afastar a criança de casa para que a família tenha um trabalho mais rigoroso dentro das políticas públicas, com os agentes do Estado, sempre pensando ali na centralidade do Conselho Tutelar, né, de aplicação dessas medidas de proteção. Excepcionalmente, portanto, a criança pode ser afastada. Lembrem que o afastamento da criança, a medida de acolhimento familiar ou de acolhimento institucional, não é aplicado pelo Conselho Tutelar, mas sim pela autoridade judiciária. Bom, fiz aqui um breve apanhado, recapitulando talvez algumas coisas que vocês viram aí em encontros anteriores, para chegar no ponto da nossa aula, que é a destituição do poder familiar. A destituição do poder familiar, ela é colocada lá no ECA, lá no rol do artigo 129, que trata das medidas de proteção aplicáveis aos pais,
como as últimas hipóteses. Então, depois que tudo for tentado, que eventualmente o Conselho tenha aplicado uma advertência, que o Conselho tenha articulado várias políticas de assistência social, de geração de renda, de educação, de acesso à saúde, e ainda assim, depois de todas essas intervenções, a família continua, persiste, insiste na violação de direitos de forma intencional, de forma dolosa, abre-se a possibilidade de, mediante procedimento especial, que tramita na Vara da Infância e Juventude, ser decretada a perda do poder familiar, a destituição do poder familiar, então, rompendo o vínculo jurídico que liga pais e mães biológicos aos seus filhos, possibilitando que essa criança seja colocada numa outra família por meio de adoção. Tá? Mais ou menos, em linhas gerais, a temática, o que a gente poderia falar da temática da destituição do poder familiar. Tá? Então, levando em consideração todo esse trajeto, vamos começar a raciocinar destituição do poder familiar para a gente chegar lá no último bloco e conseguir articular as teses defensivas. A destituição do poder familiar é uma medida judicial que rompe o vínculo jurídico entre a criança e a sua família biológica, possibilitando que ela seja colocada numa outra família por meio de adoção. Então vejam que a destituição do poder familiar tem duas finalidades. Ela tem uma finalidade punitiva, porque ela pune os pais por terem violado direitos das crianças. Mas veja, ela não tem só uma finalidade punitiva, ela tem uma finalidade instrumental, que é possibilitar que a criança seja colocada numa nova família por meio da adoção. Se não tiver presente as duas finalidades, a destituição perde o sentido, ela perde a sua razão de ser. Ela não pode ser apenas uma medida punitiva em relação aos pais, dirigida contra os pais, porque ela resvala na criança. Ela resvala na criança no sentido de que ela perde, muitas vezes, a possibilidade de ter contato com os seus pais e também não vai ter a possibilidade de ser colocado numa outra família por meio de adoção. Tá? Então, ela sempre deve ser pensada como um pressuposto de uma alternativa viável, possível, de adoção futura daquela criança. Outro ponto que é muito importante, que a gente vai ver daqui a pouco com mais calma, mas diz respeito à consequência jurídica da destituição do poder familiar, que tem a ver com a finalidade instrumental dela. A destituição do poder familiar, eu falei para vocês quando eu tentei conceitualizar rapidamente, ela rompe o vínculo jurídico entre a criança e os seus pais, mas ela não rompe relações de parentesco. Uma consequência prática disso, os pais podem ser condenados a continuar pagando pensão alimentícia pelos seus filhos ou em favor dos seus filhos, mesmo que tenham sido destituídos do poder familiar. Tá? O que rompe a relação de parentesco? A adoção. Lá na frente, depois de uma destituição do poder familiar, depois de um deferimento de adoção, aí sim, a adoção, ela cancela o registro de nascimento anterior da criança, é criado um novo, é lavrado um novo registro de nascimento e aí rompe-se os vínculos de parentesco com a família de origem. A destituição não, ela rompe o vínculo jurídico. As relações de parentesco continuam, tanto que o efeito prático da destituição é a averbação do decreto de destituição na certidão de nascimento da criança. Tá? Mas a certidão de nascimento da criança é a mesma. O nome dos pais continua o mesmo, o nome dos avós, paternos e maternos continuam as mesmas, a relação de parentesco é mantida, o vínculo jurídico, os deveres de cuidado, criação, de poder exercer a guarda de crianças e adolescentes, esses vínculos são rompidos. Beleza? Pressuposto, então, da destituição do poder familiar é que os pais biológicos tenham violado os direitos da criança e do adolescente. Mas não só. Lembra que eu falei que quando o Estado intervém, existe uma série de alternativas que são as medidas de proteção? Aqui eu quero que vocês pensem sempre à luz do princípio da proporcionalidade. Raciocínio meio parecido com o que a gente faz lá no processo penal, quando a gente vai falar da prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é sempre a última ratio, não é isso que a gente aprende lá no processo penal? Então, cautelares alternativas à prisão, aquelas do artigo 319 do CPP, elas sempre devem ser preferidas e, em última hipótese, se essas cautelares forem insuficientes, inadequadas, cogita-se a prisão preventiva. A destituição é a mesma coisa. Então, não basta que os pais tenham violado os direitos da criança. Além de terem violado, deve haver prova suficiente dessa violação. Todas as outras medidas menos rigorosas, menos interventivas, elas também têm que ter sido testadas anteriormente ou deve haver prova cabal suficiente de que as medidas
menos restritivas, menos rigorosas, são absolutamente ineficazes, inviáveis para salvaguarda dos direitos da criança e do adolescente. Beleza? Show. Requisito. Então a gente falou dos dois pressupostos, o pressuposto explícito, que está lá no artigo 24 do Estatuto, e o pressuposto implícito, que é a demonstração da ineficácia ou esgotamento de todas as medidas anteriores menos interventivas. Os requisitos. Essa foi uma alteração super importante que foi trazida pela Lei 2010 de 2009, que, enfim, mudou e atualizou radicalmente o Estatuto da Criança. Hoje, a ação de destituição do poder familiar, além de ter um procedimento especial regulamentado pelo Estatuto, ela pressupõe necessariamente contraditório e ampla defesa. Parece meio besta, parece meio óbvio isso, mas é muito importante quando a gente analisa as legislações anteriores ao ECA, os códigos de menores, lá de 1927, de 1979. Esses códigos de menores, eles não previam devido processo legal para a destituição do poder familiar. Isso era feito de forma arbitrária, discricionariedade pela autoridade judiciária. Os pais não tinham direito a recurso, ampla defesa, produção de provas. Então, de fato, é uma ruptura, uma mudança paradigmática pensar que há uma exigência imprescindível da instauração do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, para a decretação da destituição do poder familiar, seguindo o procedimento especial do ECA. Beleza? Consequências jurídicas. Quando os pais violam os direitos da criança e do adolescente, a destituição do poder familiar é uma das consequências jurídicas, mas várias outras também podem ser pensadas em razão dessa violação de direitos. Consequências civis, como a indenização por abandono afetivo, quando há um abandono intelectual, um abandono físico mesmo da criança ou do adolescente, consequências penais, por exemplo, crimes de maus tratos contra a criança, abandono intelectual também é fato tipificado pelo direito penal. Ilícito administrativo é uma outra consequência, um outro processo que provavelmente vocês podem pegar atuando nas varas de infância, que é a aplicação da multa do artigo 249. O artigo 249 tipifica como infração administrativa violar direitos do poder inerentes ao poder familiar e também, enfim, determinações do Conselho Tutelar. Então, são várias as consequências possíveis, certo? Vamos lá. Além disso, e aqui é um ponto também extremamente importante, a destituição do poder familiar, além de pressupor violação dos direitos inerentes, dos deveres inerentes ao poder familiar, violando os direitos da criança, além de pressupor os requisitos de observância do devido processo legal contraditório e do procedimento especial, também se submete a hipóteses taxativas, portanto, ao princípio da legalidade e ao subprincípio da taxatividade. Por quê? Porque lembra que eu falei que uma das finalidades é punitiva? Toda vez que a gente tem uma consequência jurídica punitiva, a gente precisa pensar, ou a gente automaticamente até pensa, no princípio da legalidade. Porque se eu vou ser punido, eu tenho que ter a capacidade de prever quais são as condutas que são proibidas para evitar que eventualmente eu seja punido. Não é essa a ideia da legalidade? Portanto, aqui é a mesma coisa. Para que haja a decretação da destituição do poder familiar, além de tudo que eu falei, devem estar previstas pelo menos uma, ou aliás, deve estar prevista, deve estar provada pelo menos uma das hipóteses previstas no artigo 1638 do Código Civil. Né? O Código Civil ele traz hipóteses taxativas que admitem o decreto de destituição do poder familiar. Então não é qualquer violação de direitos, não é qualquer violação de deveres inerentes ao poder familiar, mas sim as hipóteses do artigo 1638. Aí vocês vão ler o artigo 1638 e falam assim, mas Peter, elas são extremamente genéricas. O inciso 3 do artigo 1638, por exemplo, ele vai falar que admite-se a destituição do poder familiar em razão da prática de atos contrários à moral e aos bons costumes. Né? E esse é um dos artigos mais utilizados na prática judiciária. Cabe uma alegação de inconstitucionalidade? Sem dúvida cabe. Ainda não foi enfrentado pelas cortes superiores, mas é um tema que vem ganhando muita força, sobretudo após inúmeras decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos que vem rechaçando a construção de legislações nacionais muito abertas, com termos vagos, com as cláusulas indeterminadas, cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, que
tirem das pessoas a possibilidade de prever resultados. Isso viola o princípio da legalidade, o princípio da taxatividade. Beleza? Mas em linhas gerais, lembrem disso, tá? Eu coloquei aqui algumas outras hipóteses que são importantes para vocês tomarem cuidado. Então, entrega irregular de criança para fins de adoção. É mais uma hipótese recente, de 2017, acrescentada ao rol do artigo 1638. Essa hipótese, ela não se confunde com a chamada, por exemplo, adoção intuito persona, aquela em que os pais biológicos têm um contato longo com relações afetivas, relações comunitárias construídas e decide entregar o seu filho para o cuidado de terceiro, porque não consegue, ou porque não tem condições, ou porque não deseja mesmo cuidar daquela criança. Essa adoção, quando existem relações afetivas prévias entre os pais biológicos e as pessoas que vão receber a criança, essa adoção é uma exceção à regra geral dos cadastros de adoção que é admitida pelo ECA. Artigo 50, parágrafo 13º, inciso 3. Tá? Artigo 50, parágrafo 13º, inciso 3. Adoção intuito persona. Essa o sistema admite. Ora, se o sistema admite, ele não pode simultaneamente proibir. Isso geraria uma antinomia. Então, como que a gente resolve essa antinomia? Fazendo a distinção entre existência de vínculos afetivos, vínculos de amizade comunitários prévios entre família biológica e família adotiva e aquelas situações em que não há vínculo nenhum. A família adotiva escolhe uma pessoa, XYZ, sem ter nenhuma relação prévia com ela e entrega essa criança, né? Geralmente mediante promessa de pagamento ou alguma promessa de recompensa, o que tipifica o crime de tráfico de crianças. Certo? Então é isso que a legislação está querendo coibir o tráfico de crianças. Não coibir a situação do pai biológico que entrega para o padrinho de batismo cuidar e eventualmente o padrinho de batismo venha a adotar essa criança. Isso é possível, isso pode. Tanto que o ECA coloca lá no artigo 45 que a adoção ela depende da destituição do poder familiar prévia ou do consentimento dos pais. Qual consentimento? Esse, quando existe uma relação socioafetiva entre o adotante e a família biológica. Fechou? Prática de crime também, outra situação peculiar. Lembrem que quem pratica um crime, quem é condenado criminalmente, não perde automaticamente o poder familiar. Isso está lá no artigo 92, inciso 2 do Código Penal. Qual que é a exceção? Quando o crime é praticado contra o próprio filho ou a filha, ou contra o outro titular do poder familiar. Aqui a legislação quis tratar rigorosamente a violência doméstica, né? Então o pai que pratica uma violência corporal contra a mãe, ele pode ser destituído do poder familiar dos filhos. Ou o pai que pratica uma violência sexual contra um filho, ele pode ser destituído do poder familiar. É uma exceção à regra de que condenações criminais não geram destituição do poder familiar. Essa regra está no artigo 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas mesmo nesses casos excepcionais, em que há a violação dos direitos do filho ou do outro titular do poder familiar, mesmo nesses casos, há necessidade de um procedimento especial, não é efeito automático da condenação. Então o procedimento tem que ser instaurado, há a prova dessas violações, dessas violências, desses crimes praticados e aí sim se admite o decreto de destituição do poder familiar. Já que a gente falou sobre isso, um ponto muito importante são as cláusulas proibitivas de destituição do poder familiar. Quais são as 3 cláusulas proibitivas de destituição do poder familiar? Diante dessas situações que eu vou falar agora para vocês, não cabe, a legislação veda a destituição do poder familiar. Pensando lá no direito constitucional, é o que a gente poderia falar como os limites dos limites, ou as restrições, ou os limites, as restrições, as intervenções no âmbito do direito à convivência familiar e comunitária. Quais são elas? Falei uma para vocês. Condenação criminal genérica. Então, se eu, pai, sou condenado pela prática de tráfico de drogas, isso não pode implicar a minha destituição do poder familiar, porque eu posso praticar o tráfico de drogas, mas eu posso ser um excelente pai. Não tem nenhuma correlação entre esses dois fatos. A segunda cláusula proibitiva é carência de recursos financeiros. Ora, se eu sou carente de recursos financeiros e em razão da minha pobreza eu não consigo suprir as necessidades do meu filho, eu não estou praticando nenhum ato intencional. Eu até gostaria de cuidar do meu filho, de dar tudo para ele, mas eu não tenho condições porque eu sou pobre, porque o Estado é totalmente negligente em relação a mim.
Então eu não sou negligente com meu filho, na verdade eu sou vítima de negligência do Estado. O Estado não cumpre o seu papel em me prover condições básicas de subsistência e, por consequência, ao meu filho, à minha família. Então, o simples fato da pessoa viver numa situação de pobreza não admite destituição do poder familiar. Isso seria altamente higienista, né? Colocar a adoção como uma política de mobilidade social, como uma política pública. Não, a adoção não é isso, né? Tirar a criança da pobreza e colocar numa família rica para garantir que ela tenha uma vida boa. Isso é totalmente higienista, é acabar com uma condição e é recrudescer um controle do Estado em relação às classes pobres, como muitas vezes aconteceu no Brasil pré-88, pré-Constituição, tá? Então, carência de recursos, segunda cláusula proibitiva, essas duas estão no artigo 23 do ECA. Qual que é a terceira cláusula proibitiva? Essa está fora do ECA. Essa está no artigo 23.4 da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O que diz esse artigo, essa regra? As pessoas com deficiência não podem ser destituídas do poder familiar em razão da sua própria deficiência, certo? Então, a pretexto, a ideia mais ou menos, a gente poderia resumir assim, a gente não pode presumir que a deficiência de uma pessoa levará inevitavelmente, automaticamente, à incapacidade de exercer cuidados ou à incapacidade de exercer função protetiva em relação aos seus filhos. Não é porque eu, pai, tenho esquizofrenia ou tenho algum transtorno mental ou sofro de depressão que necessariamente eu vou ser um bom ou um pai ruim ou um pai bom, ou que eu vou necessariamente expor meu filho à situação de perigo, à situação de risco ou à situação de violação de direitos. Não. O que deve ser pensado é sempre o fato concreto. Um pai com esquizofrenia pode praticar violência sexual contra a criança? Pode. Só que aí, eventualmente, ele vai ser destituído não pela esquizofrenia, mas sim pela violação da dignidade sexual da criança. Tá? Então, isso é muito importante. A deficiência dos pais não pode ser um fundamento, um motivo para destituí-los do poder familiar. Até porque, e isso foi incorporado na nossa LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, pessoas com deficiência têm direito à convivência familiar, a planejamento reprodutivo, a livre planejamento, direitos sexuais e reprodutivos, como toda a sociedade, independentemente da deficiência. Tá? Carência de recursos materiais, condenação criminal em casos que não envolvam a própria criança ou outro titular do poder familiar e deficiência dos pais são as 3 cláusulas proibitivas de destituição do poder familiar. Efeitos da sentença, a gente já falou rapidamente, né? Mostrei para vocês que a destituição ela rompe o vínculo jurídico, não gera o cancelamento da certidão. Há só uma averbação da destituição na certidão de nascimento das crianças. Não vou repetir. Beleza? Pessoal, então essa era a parte mais teórica que eu queria tratar com vocês, que eu queria expor, para a gente refletir sobre destituição do poder familiar. No próximo bloco, meu objetivo é falar um pouco do procedimento especial, para a gente entender um pouco o passo a passo e os pontos peculiares de atenção. E, por fim, vamos falar das estratégias defensivas. A gente situou a destituição do poder familiar no âmbito do direito à convivência familiar e comunitária. Mostrei para vocês que a destituição é sempre a última hipótese depois de uma longa trajetória de possíveis intervenções do Estado. Falei para vocês que a destituição tem como pressuposto a violação dos direitos da criança e do adolescente e, por consequência, a violação dos deveres inerentes ao poder familiar, de guarda, sustento, educação, garantia da integridade física, psíquica, moral, espiritual da criança. Falei para vocês que o requisito é a instauração do devido processo legal, é um procedimento judicial submetido à reserva de jurisdição, no qual devem ser provadas ou provada uma das causas que admite a destituição do poder familiar que estão em rol taxativo no artigo 1638. Ainda que a gente caiba algum tipo de discussão sobre a constitucionalidade ou não, sobre a vagueza ou não de determinados termos, e a gente falou de algumas peculiaridades. Terminamos falando das cláusulas proibitivas, quando não cabe destituição, né? Então a gente vai depois retomar um pouquinho disso no último bloco, quando a gente for falar das estratégias. Até daqui a pouquinho.